Bom dia, turminha. Mais um revisando e vamos continuar falando sobre os termos da oração. Nós vamos aprender agora sobre as partes, das orações, análise sintática. Análise sintática estuda os termos da oração. Nós temos aí um período. Conhecemos mais pessoas quando estamos viajando. Nesse período existem 6 palavrinhas. Cada uma delas exerce uma determinada função na oração. Em análise sintática, é justamente isso que estudamos. Cada palavra da oração é chamada de termo da oração. Termo é a palavra considerada de acordo com a função sintática que ela exerce na oração. E segundo a nomenclatura gramatical brasileira, os termos da oração podem ser essenciais, que também conhecido como termos fundamentais, são representados pelo sujeito e pelo predicado nas orações, que são os exercícios que nós fizemos no último revisando de língua portuguesa. E temos os termos integrantes, que completam o sentido dos verbos e dos nomes, que são representados por complemento verbal. O complemento verbal pode ser objeto direto e indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Temos também os acessórios, que desempenham a função secundária na oração, especificam o substantivo ou expressam circunstância e são representados por adjunta de nominal, adjunta de verbial, o aposto. Mas presta atenção na observação aqui. O vocativo, na análise sintática, é um termo à parte. Ele não pertence à estrutura da oração. Gravem isso. Nós vamos também falar agora sobre a estrutura da frase. As frases que possuem verbos são geralmente estruturadas a partir de 2 elementos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Na frase, saímos, por exemplo, há um único termo, mas nós sabemos que existe um sujeito implícito aí, que por causa da terminação do verbo mos, nós sabemos que nós temos aí um sujeito implícito que é o nós. Nós saímos. Então, na oração só tem um termo, saímos. Porém, temos aí aparecendo claramente, nós sabemos que ele se refere ao pronome nós, certo? Isso significa, no entanto, que tais frases devam ser formadas por mínimo 2 vocábulos, não quer dizer isso, E também, que muitas vezes o sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa. É normalmente o ser que quem se declara algo, o termo do que se vai comunicar, tá? Então, o sujeito é isso. Classificação do sujeito, é o que nós vamos ver hoje, depois no link vai ter atividades sobre a classificação dos sujeitos. Fiquem ligadinhos aqui. O sujeito das orações da língua portuguesa pode ser determinado ou indeterminado. Existem ainda as orações sem sujeito. Cuidado, que tem orações sem sujeito. O sujeito determinado é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Ele pode ser simples, que apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. Por exemplo, a rua estava deserta. Então, rua é o núcleo, tem apenas um núcleo, então é um sujeito simples. Prestem atenção, não se deve confundir sujeito simples com a noção de singular. Diz que o sujeito é simples quando o verbo da oração se refere a apenas um elemento. Então, não quer dizer que está no plural, poderia ser as ruas estavam desertas, está no plural, as ruas. Continua sendo sujeito simples, tá? Então, um elemento, seja ele um substantivo no singular ou plural, pode ser um pronome, pode ser um numeral, E aí, nós temos um único elemento sendo um sujeito simples. Por exemplo, os meninos estão gripados. Aí está no plural, meninos. Todos cantaram durante o passeio. Todos está no plural. Nesse caso, nós temos um único núcleo, então sujeito simples. Temos também o sujeito composto, que apresenta 2 ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Exemplo,
tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Então, aí eu tenho dois núcleos, o tênis e natação. Por isso, eu chamo de sujeito composto. Temos também o sujeito simples ou desinencial, pode ser chamado das duas formas. Ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Por exemplo, dispensamos todos os funcionários. Nessa oração, o sujeito é implícito e determinado, pois está indicando pela desinência do verbo, a desinência verbal, que é o mos. Observação, o sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico, subtendido ou desinencial. Antigamente era denominado sujeito oculto. Então, vocês vão ver atualmente nos novos exercícios como elíptico, subtendido ou desinencial, tá? É o sujeito implícito. Ele está lá, ele existe, mas não está escrito, mas você consegue identificar pela terminação do verbo, ok? Não esqueçam de realizar o exercício. Beijinho, até o próximo!